gritinho, dá o gritinho. Oh! Ih, rapaz, a gente tá no lugar errado. Foi pro lugar errado. Não tô na campus, não. Será que não tá? Bora, galera. Bora Ô! Oh! E aí, Paulo? Melhorou. Pessoal, dando avanço aí no nosso hackathon, a gente já vai começar nosso hackathon com uma dinâmica legal. A gente vai ter 2 workshops. E aí, um dos nossos mentores, né, dentro do nosso corpo de mentores, o Guilherme Alves, o cara é 100%, top do top, tudo que vocês enxergarem de o melhor do melhor, o bom do bom, é o Gui. É um cara de uma mente muito massa, várias soluções, enxerga muita coisa dentro de mercado. E a ideia da gente é falar um pouco sobre ideação, formatação de ideação. Então, espero que vocês curtam. A ideia é ser um workshop, então uma coisa muito rápida, que a gente possa tirar dúvida durante ou até no final, né? O Gui é um dos mentores que está lá disponível para a gente poder levantar a mão, chamar ele, conversar com ele. Então, vamos aproveitar. E aí, Gui, fica à vontade. Beleza, dando... som. Beleza, show Conseguiu? de bola. Boa. Valeu, Gabriel. Tamo junto, velho. Vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos, a todas. Tem uma posição específica para ficar aqui. É aqui, beleza. Então, fica um pouquinho longe. A mesa, né? Então tá certo. Você Mas me a fala, gente eu vou vai passando aí, tá? A gente vai batendo um papo, então a ideia é bater um papo mesmo. Passa esse primeiro slide aí, Gabriel, que aí é só para poder ver como vocês podem me encontrar. Inove com o Guilherme. Tem um pouquinho aqui do meu histórico, o Gabriel já conhece um pouco, né? Tive uma inserção com empreendedorismo. Pode passando aí, cara. Já tive barraquinha, já tive locadora, já dei aula de reforço, fiz muita coisa e tudo muito voltado e específico para começar. Tudo, o primeiro passo é idear, né? A gente ter um princípio de ideação, né, Gabriel? É quando a gente tem a possibilidade de resolver um problema. A grande história é essa, gente. Tente buscar resolver problemas. Depois que você entende um problema e entende como a dor de uma pessoa pode ser realmente relevante para poder você resolver, é onde você tem uma grande possibilidade de negócio, né? É aí que gera oportunidade. Pode passando aí, Gabriel, fica à vontade. Isso aí foi o que quebrou minha locadora, gente. Olha aí, ó. A galera ia vender DVD pirata na frente da minha locadora. E aí, fazer o quê, né? Ou a gente segue em frente, perseverando, ou a gente pivota. E muitas vezes a gente tem que pivotar, mudar a direção para poder ter êxito. Eu mudei a direção, comecei a viajar pelo Brasil, 2 animais aí na foto, como você pode ver. Isso aí foi em Manaus. Viajei pelo mundo também, mostra aí, Gabriel. Visitei Netflix, Google, Facebook, passei um tempo no Vale do Silício. Quando eu voltei ministrando capacitações pelo Brasil todo. Tem até uma fotinha aí do Google. Beleza. E a grande sacada da gente é entender que tipo de problema que a gente pode resolver. Aqui no Hackathon a gente está focando em 2 verticais específicas, né? Que é economia circular e inclusão digital, não é isso? Então, naturalmente, a gente precisa entender quais são os problemas das pessoas em relação a esses pontos. Porque existe uma imensidão de possibilidades. Inclusive, na apresentação aqui, tem algumas empresas que focam um pouco nisso. Pode passar aí, Gabriel. Beleza, essa é a minha empresa. Abri a empresa 31 de janeiro de 2020, 45 dias depois, lockdown. Né? Então, é uma coisa importante assim a gente entender como pode mudar. Tem uma frase bem massa no empreendedorismo que é a seguinte: tão importante quanto o tamanho da cagada é a velocidade da limpeza. Beleza? Então, tipo, se você errou, fez alguma coisa que não deu certo, ajusta rápido. É tipo botar uma gaia em alguém. Você bota a gaia e tenta resolver rápido, porque senão o bicho pega. Tá rindo aí, né, Gil? Tô ligado em você, viu? Meu Deus. Mas vamos lá. Então, dentro desse workshop bem breve, né, Gabriel? A gente vai falar sobre 5 pontos. Resolução de problemas, orientação para servir, criatividade, cooperação e iniciativa. Passa aí. E aí, gente, olha para essa imagem aqui que interessante. Vocês conseguem notar algum problema aqui, alguma situação, algum erro, tipo jogo de 7 erros? Conseguem identificar alguma coisa? E aí, algumas pessoas falaram nada e tal. E aí? Não? Nada? A galera não sacou, não. Pois é. Passa aí um pouquinho, Gabriel. Não sei se vocês perceberam, tem 3 cadeiras vazias. Aí você fala assim, Guilherme, 3 cadeiras vazias onde tem mais de 30 pessoas, que diferença isso faz? Agora deixa eu mudar a pergunta. Será que faria diferença na vida de pessoas que moram em uma situação de vulnerabilidade, que não tiveram acesso à educação, estar sentada nessas cadeiras? Será que faria diferença na vida delas? Então existem negócios que focam em resolver problemas como esse. Por exemplo, esse daí, Gabriel, é a ProEduca, uma startup pernambucana que visa conectar
aquelas vagas que sobraram em universidades com pessoas que passaram por alguma situação de pouco acesso à educação de qualidade. Então, quando a gente começa a falar de ideação, olha para trás um pouquinho e a gente olha para o problema. Olhou para o problema, você tem a possibilidade de resolver com um negócio. Passa aí, cara. Outra situação aqui bem interessante, né? A gente está falando de economia circular e tudo mais. Vocês sabiam que 60% da água utilizada no Brasil é utilizada para agricultura? Algumas pessoas sabiam, show de bola. Para quem não sabia, então, entenda que se 60% da água utilizada é para agricultura, existe muito desperdício. Com certeza. Não é? Então, muita água indo-se embora e tal, e não tem uma utilização correta, coerente. Aí uma galera de uma startup chamada AgroSmart pensou o seguinte, poxa, vamos pensar aqui como a gente pode resolver esse problema. E aí a galera criou alguns dispositivos, passa aí, Gabes, olha só, criou alguns dispositivos para poder resolver esse problema, entendendo como é que pode ter um cultivo mais coerente, para poder evitar ter desperdício e tudo mais. O que é que a gente está trabalhando aqui, gente? Está trabalhando focado em 2 pontos, né? A gente fala de inclusão digital, mas a gente está falando de inclusão digital de agricultores, de produtores rurais e por aí vai, né? A gente acaba também influenciando um insumo que você perde, chamado água, né? Tão escasso, né, e tão discutido atualmente. Exatamente. Então, a intenção aqui, pessoal, é despertar em vocês a possibilidade de olhar assim, não olha para a ideia, esquece a ideia não vale nada, beleza? Na verdade, a ideia vale R$25, que é o preço que eu pago para ir de Uber apresentar a ideia. 25 contos, só isso, gente. Porque a verdade é que ideias assim, todo mundo tem aos montes, mas a grande sacada é você executar essa ideia, ou seja, o que vale é a execução. Exato, a forma que você entrega, né? A forma que entrega, sendo que antes de tudo isso, você precisa ter um princípio ali, precisa adotar alguns frames e tal, para poder criar uma boa ideação. E uma boa sacada para poder fazer isso, uma boa oportunidade, é você mapeando melhor a dor, mapeando melhor o problema. Então, se eu entendo bem a dor, se eu entendo bem o problema, eu consigo identificar a oportunidade. Exatamente, tem uma chance de poder criar algo que está relacionado àquela dor. Porque tem muita gente que fala assim, eita, tive uma ideia massa e tal, e já quer criar logo um produto para aquilo. Vou criar um aplicativo. Mas para que criar um aplicativo, perder tempo fazendo aquilo ali, se você não conseguiu resolver aquele problema numa menor escala? Faz sentido isso? Sim ou não? Faz sentido, gente? Beleza. Então, a grande história é você tentar resolver antes. Por exemplo, eu conheço uma startup chamada Gente. E essa startup, ela fatura R$85 mil por mês. Um bom faturamento, né, Gabriel? Bom. O que é que eles fazem? Eles conectam diaristas com pessoas que precisam de uma limpeza em suas casas. Ele estava fazendo tudo isso, mas no início do negócio ele tinha uma planilha no Excel. Então, primeiramente, ele quis validar aquilo, ele entrou no processo de ideação e foi ver qual era a melhor forma para poder resolver aquele problema. Agora que ele está partindo para a tecnologia. Então, muitas vezes a gente já parte direto e tal, a gente tem que entender como desenvolver um MVP com poucas funções, com uma única função. Para que você precisa desenvolver um aplicativo com diversas funções, se o Google começou apenas recuperando documentos? Exatamente. O Uber começou como? Dando carona para as pessoas. Então, assim, normalmente, quanto mais simples for, melhor. Tem até um conceito que se fala bastante no Vale do Silício, que é o KISS. É Keep It Simple and Stupid. Mantenha o mais simples possível e estúpido, a ponto de uma criança, uma pessoa idosa, que nunca mexeu com tecnologia, poder utilizar aquilo. Então, dentro do Hackathon, o que a gente está trazendo é isso. A gente não quer soluções complicadas, complexas, difíceis de entender. A gente quer algo fácil, que uma criança ali de 5 anos consiga entender, dialogar com você, e uma pessoa idosa que não tem tanta interação com tecnologia. Beleza, gente? Então, foca nisso. Passa aí, Gabriel, pode passar. Pronto, isso aí eu queria mostrar, as ODS, né? Que tem total relação com essa nossa temática, 2 dores principais. E aí perceba, você está querendo resolver um problema de inclusão digital, né, Gabriel? Isso. Você pode focar em diversas ODS ali. Exato. Por exemplo, educação de qualidade. Inclusão digital, você pode ter um programa de... Estava conversando até agora na Maratona de Negócios com uma pessoa que está querendo capacitar outras pessoas dentro da Web 3.0, blockchain, por aí vai. Inclusão digital, está resolvendo esse problema e está focando na ODS número 4. Imagina do mesmo jeito, aqui a gente vê, por exemplo, está até equilibrado aqui em questão de gênero, né? Muitos meninos, muitas meninas, mas a gente precisa de mais mulheres nos negócios, mais mulheres nas startups, mais mulheres em eventos como esse na tecnologia. Então, olha aquilo ali, gente. É ODS 5, igualdade de gênero.
Então você pode focar, desenvolver algum tipo de negócio que foca naquilo. Então, quando a gente está falando de ideação, a gente está falando de você tentar fazer uma amarração, uma conexão com as ODS, porque aí fica mais fácil. Qual é o teu nome? Como? Alan. Alan, se tu for aqui no Hackathon criar alguma coisa que não impacte aquilo ali, tu já começou errado. O 4 e o 10, olha ali, educação de qualidade e redução das desigualdades. Show de bola, pronto. Está focado ali e você não precisa sair jogando, por exemplo, eu quero criar uma startup que vai resolver as 17 ODS. Cara, não vai dar nem tempo de resolver isso. Foca em duas coisas e segue específico naquilo. O processo de ideação ele vai fluir muito mais. Beleza? A gente consegue associar isso a elemento futurista. Então, lá nos nossos critérios de avaliação, uns critérios super importantes que a gente vai considerar é o quanto isso está conectado à realidade a curto, médio e longo prazo. Então, quando você menciona, traz a ODS, entende os desafios que as ODS estão propondo para a gente resolver e associa isso a ou inclusão digital ou economia circular, você consegue fechar todo o fluxo. Você consegue encontrar, né, de verdade um problema real, um problema nítido. Né? Isso. Por exemplo, a questão do lixo, né? A grande sacada não é onde a gente vai descartar o lixo, é o que a gente vai fazer com o lixo. Então, é você olhar lixo, né? Diferente, né, para um problema comum. Pode passar aí, Gabriel. Isso aí pode passar e tal. Essa apresentação, gente, eu vou disponibilizar no meu Instagram para vocês, ela completa, em 9 com Guilherme, tá? Hashtag, fica a dica. Então, depois a galera pode baixar. Pode avançar aí, cara. Pode avançar que eu quero mostrar um negócio massa para a galera aqui. Pode passar, pode passar. Vai lá, isso é tudo sobre um mapa de impacto social no Brasil, que seria muito legal mostrar para vocês. Muito bom, importantíssimo. Por questão de tempo, a gente avança. Então, vocês podem ver esses dados depois. Pode passar, Gabriel. A gente ainda tem, acho que mais uns 5 minutinhos aí, eu acho. Uns 10. Uns 10 minutos? Então show de bola. Vamos lá. Pode passar. Vai lá, vai. Pode passar. Pronto, deixa aí um pouquinho. Gente, aqui é legal, processo de ideação. Isso aqui está um fluxo inicial de um negócio chamado Fazenda Rentável. Essa empresa aqui, inclusive, ela ganhou um investimento no Shark Tank. E qual era o foco dela? Ela percebeu que 60% das fazendas no Brasil não eram rentáveis. Aí o empreendedor percebeu, poxa, a gente precisa criar um fluxo que consiga resolver tudo isso aqui. Tem uma startup arretada chamada Fruta Feia. Alguém já ouviu falar nessa startup, Fruta Feia? Basicamente é o seguinte, todo mundo já adora frutas aqui, ó. Acho que todo mundo gosta de comer fruta, né? Alguma fruta, pelo menos na vida, alguém já comeu. Tirando Gabriel sim. Aqui, Gabriel só come carne e tal. Vamos mudar esse negócio aí, né, Gabriel? Com certeza. Aí vamos lá, carne e cerveja, né? Só um pouquinho. Mas, ó, gente, Fruta Feia. Imagina, por exemplo, que as pessoas lá têm uma encomenda de mangas, 1000 mangas, para poder levar em algum centro de abastecimento. Os produtores rurais lá estão colocando as mangas. Aí aparece uma manga quadrada. Ou uma manga que está com uma mancha assim em volta dela. O que é que acontece com aquela manga, por exemplo? Aquela fruta ela é descartada. Por ser apenas feia, imperfeita. Por ser feia, imperfeita, exatamente. Mas aí, na pegada de economia circular, na pegada de você ter uma consciência ambiental melhor, surge a startup que entende esse problema. E aí o que é que ela faz? Vê que sacada retada. Ela cria um programa por assinatura, onde pessoas que não se incomodam de comer frutas feias, recebem essas frutas na sua casa, criando um negócio D2C, ou seja, Direct to Consumer. Leva do produtor rural direto para a casa das pessoas, tirando todos os outros atravessadores. Perfeito, cara. Muito interessante, né? Para você ter uma ideia, existe quase 30% de desperdício com frutas hoje no Brasil. O que você produz, 30% vai para o lixo. Então, o que é que a Fruta Feia está fazendo? Está tentando evitar que esse 30% vá para o lixo. Beleza? E aí quando você evita desperdício, você inclui o que você descartaria novamente na economia, isso gera um reaproveitamento. E gera um reaproveitamento, exatamente. Circular. Isso. E aí, ó, a Adriana Barbosa, ela fala muito sobre inclusão digital, fala muito sobre empreendedorismo, mulher foda, empoderada pra caralho. Pode passar aí, Gabriel. Tem alguns palavrões que vão sair de vez em quando. Segue aí, segue em frente. Beleza. Olha aí, pronto. Aí agora chega a sacada da ideia, né? De ideação que a gente estava falando e tal. Então assim, gente, novamente, ideia não vale nada. O que vale é a execução. O que vale é você transformar a sua ideia em um produto ou em mais produtos que possam resolver a vida das pessoas. Um produto, uma solução, algum serviço, beleza? Algo que impacte a vida das pessoas.
É isso que você precisa entender. Tem um conceito que se chama Job to be done. Que peste é isso, né? Basicamente é qual é o resultado que você quer entregar para as pessoas. Por exemplo, quando a gente compra o carro, a gente está comprando o carro para quê? Porque a gente quer se deslocar de um local até outro. Então qual é o Job to be done? Sair da minha casa para o meu trabalho. Você tem que pensar no resultado que você quer entregar para as pessoas, beleza? Porque muitas vezes a gente pode resolver as coisas de um jeito diferente. E aí fica a dica para todo mundo aqui que está pensando em soluções. Pense em soluções que envolvem compartilhamento de coisas. Isso é muito legal. Para vocês terem uma ideia, tem gente em São Paulo, uma startup que criou um sistema de compartilhamento de cães. Aí você fala assim, como assim de cães? Que viagem é essa? Basicamente é o seguinte, essa startup pega animais que estão na rua, dá um lar para ele, sendo que muitas vezes tem um cara feito Gabriel que viaja bastante. Mas quando chega no final de semana, ele quer se divertir com o cão. Aí ele vai até essa startup e brinca lá com os cãezinhos e tal, pode sair para passear e tudo mais. Vê que ideia sacada arretada, né? Vou virar cliente. Vai virar cliente, né? Um outro negócio muito interessante envolvendo compartilhamento. Quem aqui mora em prédio? Só para poder ter uma ideia, levanta a mão aí. Quem mora em prédio, ok. Quem aqui já sofreu para poder estacionar o carro em algum local? Levanta a mão. Beleza, acho que muita gente já passou por essa situação. Então tem uma outra startup que está conectando o quê? As vagas de garagem das pessoas com quem tem carro. Porque imagina, você tem uma vaga de garagem, você sai para trabalhar. A sua vaga vai ficar ali livre o resto do dia, não é verdade? Então qual é a intenção ali? Conectar uma pessoa que trabalha ali por perto para poder estacionar na sua vaga de garagem. Porque ela vai ficar vazia o dia todo, por que você precisa colocar dentro colocar na rua para poder ocupar espaço e tudo mais? Eu estou reaproveitando um recurso que está ocioso, e em vez de criar uma nova vaga, eu estou reaproveitando essa vaga. Exatamente. Do mesmo jeito que hoje já existem startups de uso de móveis. Para você não comprar um móvel, sofá e outras coisas, você sai ali, faz uma assinatura e você usa durante um determinado tempo. E aí sai passando de um local para o outro. Será que se isso transformasse numa conversão, recuperação de imóveis, isso não entra como economia circular? Exatamente. Talvez, hein? Aquele imóvel que eu vou descartar é reestruturado e se torna um móvel apto a ser emprestado, colaborado. Pois é, então... uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, assim, olha e entende como é que você pode fazer algo, voltar para dentro do mercado em si. E quando a gente fala algo, né, a gente está falando também de alguém. Porque a inclusão digital, por exemplo, tem startups que já tem focado, por exemplo, nos 50 mais, pessoas que têm mais de 50 anos e que podem estar dentro do mercado de trabalho. Por que não? Então, tem pessoas que têm feito algum tipo de capacitação e está ofertando capacitação para esse público que está tão emergente nos últimos anos. Porque a verdade, gente, é que vocês, cada vez mais, vão se relacionar com gerações diferentes. Aqui, pelo menos, tem umas 2 gerações. Mas eu acho que vai ter uma terceira, quarta, quinta e tal. Então vai chegar um momento que na empresa você vai estar trabalhando com uma pessoa de 20 anos, uma de 30, uma de 40, uma de 50, 60 e por aí vai, faz parte. Beleza? Passa aí, Gabriel, só para poder a gente concluir, até porque chegou no finalzinho, né? Então a grande história aqui é entender qual problema resolver. Passa aí. Aí a gente tem o Uri Levine, criador do Waze, que ele diz o seguinte: se apaixone pelo problema, não pela solução. Eu diria até o seguinte: tenha tesão pelo problema, tenha vontade de descobrir qual é esse problema. Passa aí, velho. Pode passar, deixa eu ver aqui. Tem um mapa da dor aí que eu queria mostrar. Cadê? Será que já passou? Olha aí, pronto. Então aqui essa é uma ferramenta, Gabriel, super simples, que pode ajudar vocês para poder, nessa fase de ideação, para mapear bem o problema. Primeiro ponto, coloca lá no centro qual é o problema do seu cliente, beleza? Qual é o problema que você está tentando resolver? Qual é o problema que está ali, que está te incomodando? E aí você faz uma pesquisa com pessoas, verifica se elas possuem a dor, qual é a principal reclamação dela em relação a essa dor, como é que ela resolve essa dor hoje em dia e como ela gostaria de resolver esse problema. Porque veja que coisa interessante, às vezes a gente chega com uma proposta de solução, mas as pessoas já resolvem esse problema de alguma forma. Então Perfeito. O que é que você precisa fazer? Somente operacionalizar isso através da tecnologia e não sair inventando alguma coisa. A gente não precisa, tem muita coisa que já existe de forma manual, tem muita coisa que já existe de forma rudimentar, e a gente transformando isso num processo, colocando isso em base tecnológica, já se torna um critério criativo, já se torna algo entregável, empacotado em produto, né? Exatamente, perfeito, Gabriel. Mas bem, acho que pelo tempo
Esgotamos aqui, né, gente? Deu aí o tempo? Chegamos aí, temos uns 3 minutinhos aí. Tem mais 3 minutinhos e tal. Vamos, alguém tem alguma pode abrir para pergunta, né? É. Pois é. Alguém tem alguma pergunta para fazer e tal? Não se acanhe e tal. Gente, todo mundo levantando a mão aqui. Sejam sem vergonhas na campus, tá, gente? Por favor. Pois é, né? Pessoal, obrigado. Salva de palmas aí pro Guilherme. Valeu, pessoal. Tamo Obrigado, junto. Gui. Valeu, pessoal. Pessoal, só um aviso para quem... A gente teve uma lotação aí com o Hackathon. A gente sabe que tá tendo... muita gente chegou agora, não conseguiu aproveitar. Não conseguiu se inscrever ainda no tempo. Eu não consigo liberar, infelizmente, slots novos. A gente ultrapassou os nossos slots de inscrição. Mas aí o Guilherme é um dos nossos parceiros que está disponível lá, está coordenando a Maratona de Negócios. Para quem não conseguiu participar do Hackathon, Maratona de Negócios é numa linha bem semelhante. Você vai estar com um foco maior em geração de negócios, mas isso não te impede de criar base tecnológica, de gerar app. E ele está lá coordenando alguns eventos, algumas dinâmicas, e começou de meio-dia, então ainda dá tempo de você chegar lá, se inscrever e participar, beleza? Para quem está... Vai ter o quê? Vai ter workshop agora de 16 horas? 16 horas, lá no palco Growth. Então, lá no palco Growth, finalzinho aqui, também vai rolar. Então, para quem não conseguiu participar do Hackathon, fica o convite aí para a Maratona de Negócios. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Vamos continuar fazendo os times, hein? Estou esperando vocês, estou aqui acompanhando. E daqui a 1 horinha, a partir das 16 horas, a gente começa a primeira rodada de mentorias. Beleza? Valeu, galera.